A história de Israel, parte 1. Antes que Israel conquistasse a terra, era conquistada por cananeus, homens idólatras que não serviam a Deus, mas serviam aos falsos deuses. Alguns eram ateus, mas a maioria deles eram politeístas, que serviam a vários deuses. E então vieram os israelitas. Eles estavam cobiçando a terra e queriam conquistá-la. E então, pela promessa de Deus, eles foram anexando territórios. Os israelitas estavam conquistando vários territórios cananeus e, finalmente, a maioria deles executaram. Alguns lugares deixaram os cananeus vivos, mas em alguns lugares deixaram mortos a maioria deles. E então conquistaram vários territórios, desde Siló até Dan e de Dan até Berseba, e conquistando todos os lugares, e Deus abençoava. Então, antes da morte de Josué, ele repartiu a terra em muitos grupos, em possessão da terra. E Josué morreu. E depois da morte de Josué, o povo começou a se rebelar a Deus. E Deus, ele levantava inimigos como os sírios, os amonitas, os cananeus e os velhos inimigos de Israel, os filisteus. Eles se levantaram contra Israel porque Deus suscitou eles para que eles se revoltassem contra Israel por causa do pecado de Israel. E por isso, para libertar o povo, Deus ele mandava juízes. Um dos juízes, que era o mais forte e o conhecido de todos, era o juiz chamado Sansão. Sansão ele julgou 20 anos de toda a sua vida. E então ele libertou a Israel, mas ele morreu por causa de uma mulher filisteia. E outro juiz que era chamado Samuel. O profeta Samuel, ele foi o último juiz de Israel, porque ele ungiu Saul como rei de Israel, terminando assim o período do juiz. Os filisteus e os israelitas não se davam muito bem, e por isso eles guerreavam. O reino de Saul. No reino de Saul, a primeira guerra que ele teve foi com os amonitas, tomando uma cidade chamada. E o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele tornou um rei próspero. Mas ele tinha tudo para dar certo. Mas ele teve um erro. Saul sacrificou, e não era de sacrificar senão os levitas. E então ele foi rejeitado por Samuel. E ele quase renunciou ao trono. Mas o seu filho Jonatas, ele conquistou todas as partes em que os filisteus tinham conquistado. Assim foi a primeira parte da história de Israel. Ainda vou fazer a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho para fazer, mas valeu a pena passar a palavra de Deus. Fique na paz e amém.